São 8 horas e 38 minutos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente não é cumprido. Existem os casos de autoridades, por exemplo, policiais, que sequer conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, o Brasil não tem uma política de proteção e recuperação ao menor carente. Agora, de vez em quando, lá no fim surge uma luzinha no fim do túnel, por exemplo. Um empresário do setor de autopeças conseguiu reintegrar em São Paulo, recuperar cerca de 3.000 crianças. Ele também é presidente da Câmara de Comércio do Mercosul para a América Latina e também é escritor. Está com a gente aqui no Bom Dia para falar do menor e também sobre o real. A gente começa exatamente com isso aqui. Por exemplo, um empresário preocupado com a recuperação, com a reintegração de crianças. Como é que funciona isso? Bom dia. Uma honra imensa estar aqui. Primeiro, antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de dizer que hoje eu estarei às 18 horas na livraria MAC, autografando e lançando os 2 livros aqui em Maceió, A Razão da Vida e A Conduta Mágica, que tratam justamente sobre esse assunto, né? Sobre como é que os empresários podem reintegrar menores à sociedade. Eu nunca acreditei, e ninguém me convence, que no Brasil existam menores carentes ou menores abandonados. O que realmente existe nesse país são adultos carentes, adultos abandonados. Nós somos capazes de fazer um cavalo valer $100 mil no leilão. Somos capazes de pagar $1.000 no filhote de um cão. E não somos capazes de reintegrar à sociedade um ser da nossa própria espécie. Num país onde você não consegue cumprir nem o estatuto do adulto, como é que você vai fazer cumprir-se o estatuto da criança? Nós temos 2 tipos de políticos aqui no Brasil. Nós temos o homem público e o homem político. E entre esses 2 existe uma grande diferença. O homem público é aquele que se preocupa com a próxima nação e o homem político é aquele que se preocupa com a próxima eleição. Já que o governo hoje está inerte diante do problema social de nosso país, eu acho que a sociedade privada, os empresários, têm que tomar uma atitude. E a Fábrica de Gente vem justamente mostrar como é que os empresários podem ter a sua participação na reintegração de menores carentes à sociedade. Agora, na prática, como é que funciona essa fábrica de crianças? Fábrica de Gente. Fábrica de Gente. A Romão é hoje a 8ª empresa de autopeças no Brasil. Nós retiramos os meninos da rua. Quem não tem família, temos alojamento. Quem tem família, nós tentamos a aproximação com a família. Damos a ele um emprego, profissionalizamos, sindicalizamos e o colocamos no mercado de trabalho. Atualmente, existe uma frase entre os meninos que é muito comum, que é esta: o que nós roubávamos, hoje nós compramos a crédito com uma carteira profissional. Imagine você que na natureza, o conceito de família hoje no Brasil está totalmente deteriorado, né? A nossa natureza, uma águia, quando o seu filhote nasce, ela pega o seu filhote, deixa quietinho no seu ninho, caça, pica a caça, coloca a caça no biquinho. Enquanto esse filhotinho não voar e não fazer a sua própria caçada por ele mesmo, a mãe águia não o abandona. Mas nós, os grandes seres humanos, os grandes intelectuais, temos às vezes a nossa cria, botamos num saco de lixo e, como acontece muito em São Paulo, abandonamos no metrô. Agora, por que hoje essa preocupação do empresário com a recuperação do menor de rua hoje no Brasil? E ainda acrescento uma pergunta: além de São Paulo, já está em prática em alguma outra cidade, em algum outro estado, esse projeto de recuperação? Sim, a Fábrica de Gente, devido a esse trabalho que eu faço há 15 anos, ela já existe em outros estados, por exemplo, Fortaleza, através dos CDLs. Aqui em Maceió, eu estou saindo de Maceió muito feliz, porque já existe um caminho que Maceió vai aplicar à Fábrica de Gente. Maceió vai se tornar uma acionista da Fábrica de Gente, através da Confederação Nacional dos Lojistas e através do CDL, né? Existe um empresário aqui também que se propôs, ele tem uma rede de postos de gasolina, se propôs a colocar 40 meninos na sua rede de postos. Quer dizer, isso é se filiar à Fábrica de Gente. A maneira que eu trabalho, que a Fábrica de Gente existe, não é a única de você reintegrar menores à sociedade. Existem várias. Cada um tem a sua maneira, mas desde que faça, né? Porque vai chegar um dia, se nós... O rei Salomão, esse problema da criança no Brasil é antigo, mas é mais antigo no mundo. Imaginem vocês que há 5.000 anos atrás, o rei Salomão, olha só, 5.000 anos, o rei Salomão, naquela época, as pessoas da aldeia já levavam a ele crianças e diziam: olha, rei Salomão, esta criança aqui não tem família, não tem mãe, não tem pai, ela é carente, abandonada. O que fazemos com ela? Há 5.000 anos atrás ele respondia: colocai esta criança ainda quando pequena no caminho reto.
E mesmo quando velha, ela jamais se esquecerá, porque a mão que embala o berço é a mão que escreve o destino de uma nação. Pois é, agora uma vez que o Estado brasileiro não se responsabiliza pelo menor no Brasil, pela criança carente, praticamente o Estado brasileiro não funciona em quase nada. Não é possível que esse projeto de empresários, de alguma forma, tentarem recuperar a criança, aconteça a exploração da mão de obra do menor? Você não teme por isso? Não, não temo não. Aliás, o Estado brasileiro não se responsabiliza nem por ele, né? Atualmente, pelas notícias que nós estamos acompanhando, você nota que o Estado brasileiro não tem consideração nem por ele mesmo. Esse conceito de aproveitamento de menores, isso é uma coisa muito antiga. Isso é uma coisa de 20 anos atrás. Isso é uma coisa que acontecia, de repente, num canavial, numa cidade muito longínqua, né? Eu acho que as pessoas melhoraram muito. Eu acho que as pessoas sentiram o problema do menor hoje. Sentiram que se realmente não se fizer alguma coisa, você não vai conseguir andar sossegado por aí. O senhor acha também que a mentalidade do empresariado brasileiro está mudando com relação a essa preocupação social? O senhor acredita mesmo nisso? Acredito, porque o empresário brasileiro hoje, ele vive nessa sociedade. Ele tem a família dele nessa sociedade. Eu mesmo estou enterrando amigos há muito tempo. A semana passada enterrei Cláudio Malteste, um empresário de São Paulo, que foi morto por um menino de 16 anos. Né? Então, você veja bem, o empresário hoje, ele tem a família dele dentro dessa sociedade. Se ele não ajudar na preservação dessa sociedade, ele pode ser uma vítima dela. Pois é, e toda essa questão do menor surge exatamente porque o Brasil não tem uma política econômica e administrativa ideal. Por exemplo, o Plano Real. O senhor, como empresário, confia, acredita no Plano Real? É filha do tempo. Eu acho que tudo que você maqueia e coloca serinha, um dia vem o sol e derrete. Né? Tem sido provado isso. Né? O Plano Real é um plano inteligente, mas eu acho um plano um pouco brincalhão, porque no próprio Japão, nem o ien, que é hoje talvez a segunda moeda do mundo, é equivalente ao dólar. E de repente você tem um real que vale mais que o dólar. Isso é piada no resto do mundo, tá? Eu estive nos Estados Unidos, eu estive no Japão, isso é uma piada no resto do mundo. Só no Brasil que é uma realidade. Um país que tem uma dívida externa como o Brasil, ele tem uma realidade de inflação. É preciso assumir isso. Se não pagarmos as dívidas, se o governo não gastar menos, né, do que arrecada, infelizmente não tem como você esconder tudo isso. Bom, nós estamos a menos de um mês para as eleições do dia 3 de outubro. O senhor acredita que este ano, com essa eleição geral, o país muda de cara? Abraham Lincoln dizia, o John Fitzgerald Kennedy dizia o seguinte: você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas você não engana todas as pessoas o tempo todo. Eu acho que o Brasil está numa fase de caída de máscaras, né? E até a nossa eleição, certamente, ainda nós teremos grandes surpresas. Você acha isso para a candidatura de Fernando Henrique Cardoso? Exatamente. Porque ninguém esperava, por exemplo, esse fato do ministro, né? Como ninguém espera, talvez, novos fatos que venham a ocorrer aí. Ainda temos muito tempo. Mas ele tem um apoio de 97% dos empresários do país. O senhor está fora desses 97%? Completamente. Aliás, o meu candidato, dentro da minha opinião, ainda não surgiu no Brasil. O que acontece é que no Brasil a gente tem votado por exclusão. A gente tem votado no menos ruim. Essa é a grande verdade. Porque o candidato ideal ainda não surgiu nesse país. Ok. Obrigado por essa participação aqui no Bom Dia. Que eu estou às 18 horas hoje na Livraria MAC, no Shopping Guatemi, né? Autografando os livros A Razão da Vida e A Conduta Mágica, onde os empresários que tiverem acesso poderão saber mais detalhes sobre como reintegrar menores à sociedade. Ok. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia e boa sorte nesse projeto de reintegração de menores na sociedade. Por essa preocupação com a Rádio Difusora. Eu estou recebendo aqui, com muita satisfação, o industrial paulista César Romão. Eu ouvi hoje uma entrevista do César Romão e fiquei bastante sensibilizado, impressionado com o que ele falou, principalmente sobre isso aqui, ó, que eu tenho apresentado tanto tempo, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos primeiro falar do lançamento do livro do César Romão, para depois a gente entrar nesse projeto que chama-se Fábrica de Gente. É isso? Depois nós vamos saber o que alguém pode até estar pensando coisa diferente. Fábrica de Gente? Pois muito bem, vocês vão já saber que projeto excepcional, né, que já está, não é uma coisa de palanque, ele não é candidato a nada. É uma coisa que, segundo ele, já está funcionando e com sucesso. Quer dizer, disse ontem aqui que não é difícil resolver o problema do menor abandonado. Doutor César, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa
E eu gostaria primeiro de saber sobre o lançamento desse livro do senhor, lá, onde vai ser o lançamento, se a hora vai acontecer o lançamento, o senhor vem fazendo esse lançamento em todo o Brasil, ou escolheu Alagoas por acaso, ou é uma sequência? Bom dia. Bom dia. Prazer imenso estar aqui. Nada é por acaso. O acaso é a maneira com que Deus faz as coisas, mas não assina no papel, né? Eu acho que a minha vinda a Alagoas acabou resultando numa série de fatos que não faziam parte, né? Eu vou sair daqui muito contente. Eu estou lançando os meus livros aqui em Alagoas, que é A Razão da Vida e a Conduta Mágica, né? Vai ser às 18 horas na Livraria MAC, no Shopping Iguatemi. Estarei lá, autografando os 2 livros, falando um pouquinho da Fábrica de Gente, né? Nós já temos hoje, César Romão já tem hoje no Brasil 300 mil leitores. Eu tenho um primeiro livro que é A Semente de Deus, está em 7 países hoje. E esperamos que esses 2 lançamentos aqui sigam aí o mesmo caminho, né? Espero todo o pessoal de Maceió no Shopping Iguatemi às 18 horas, na Livros MAC. Certo. O senhor, nesses livros, o senhor trata do que especificamente? O livro A Razão da Vida, ele traz uma maneira, como é que as pessoas podem ajudar no projeto Fábrica de Gente, tá? E o livro A Conduta Mágica, ele vem justamente mostrar às pessoas uma conduta que é mágica, uma conduta que pode alterar a sua vida. Hoje, as pessoas vivem da seguinte maneira: administram os seus sonhos, reclamam das suas frustrações, esqueceram de sonhar. As pessoas não sonham mais. Se você não sonha, você não tem realizações, né? Henry Ford dizia: se você pensa que pode na sua vida alguma coisa, ou se você pensa que não pode, não faz diferença, porque na sua vida vai acontecer exatamente aquilo que você pensa. O que os meus livros tentam mostrar é para que as pessoas mudem o paradigma de vida, para que possam começar a ter realizações na sua vida e, consequentemente, ter uma vida melhor, né? E fazer melhor o espaço que ela ocupa. Porque ninguém muda o mundo, mas você pode mudar o espaço de vida que você ocupa. Isso é importante. Bom, se não me falha a memória, o senhor é industrial da área de peças automotivas, é isso? Nós fazemos peças automobilísticas. A Romão é hoje a 8ª empresa no ranking brasileiro na produção de autopeças. A empresa já existe há 15 anos. E há 15 anos atrás, eu achei que não era mais possível. Naquela época eu já dizia que se um dia alguém não cuidasse das nossas crianças, chegaria a hora de trocarmos de casa, colocarmos grades nas nossas janelas e sermos vítimas de um menino de 13 anos. Infelizmente, isso aconteceu. E naquela época eu criei um projeto chamado Fábrica de Gente, que visava reintegrar menores à sociedade através do trabalho. Esse projeto já existe há 15 anos, já reintegrou mais de 3 mil garotos à sociedade, já recebeu menções da ONU. É um projeto muito conhecido já pelo Brasil todo, já tem acionistas, inclusive aqui em Alagoas, saio daqui muito feliz, porque um empresário aqui, por exemplo, Oswaldo Maciel, que tem uma rede de postos de gasolina, está fazendo um trabalho, vai ser um acionista da Fábrica de Gente, vai tentar colocar 40 meninos na sua rede de postos. O CDL, o Clube de Diretores de Lojistas aqui, vai colocar meninos também na sua sede aqui. Então a Fábrica de Gente veio para Alagoas e conseguiu fazer alguns acionistas. Eu nunca acreditei que no Brasil existam menores carentes ou menores abandonados. Eu sempre digo que o que realmente existe nesse país são adultos carentes e adultos abandonados. É claro, quando você fala em menor abandonado, menor carente, existe um problema maior, que na minha opinião também é muito fácil de resolver, que é o adulto abandonante, né? Porque o projeto Fábrica de Gente pode retirar os meninos das ruas, mas aí você tem que cuidar do adulto abandonante, que esse é o grande problema em nosso país, né? É quem abandona. Existe uma leizinha nesse país, pouca gente cumpre, que é uma lei. Vamos supor que o seu filho seja pego guiando um carro com 14 anos e ele causa um acidente. O pai vai responder pela atitude do filho. E também existe uma outra lei, onde o pai que usa o filho, por exemplo, a nível de mandar o filho ir para um farol, pedir dinheiro, que espanca o filho, ele também pode ser processado. Eu acho que o problema do adulto abandonante, a gente termina com ele no Brasil o dia que a gente começar a praticar essa lei. E começar a ensinar os pais a educarem os seus filhos. Porque essa história de que o pai passa fome, o pai não tem o que comer, a culpa é do governo. O governo tem grande culpa em muitas coisas. Mas a gente não pode ficar culpando o governo e ficar de mãos abanando sem fazer absolutamente nada. No Brasil existem 2 tipos de políticos. O homem público, né, e o homem político. A diferença é a seguinte: o homem público se preocupa com a próxima nação.
e o homem político com a próxima eleição. Infelizmente, nós temos muitos políticos hoje e poucos homens públicos. É por isso que a sociedade tem que vir à tona, mostrar aquilo que sabe e ensinar aos nossos governantes que um país não se faz sem um povo, mas um povo você pode fazer sem um país. A maior prova disso é a nação judia, né? Que nunca tiveram um país e de repente tem um povo tremendamente unido por todo mundo, né? Bom, como é que o senhor descobriu de repente que poderia fazer essa fábrica vigente, funcionar, inclusive com crianças, as chamadas crianças carentes que estão na rua? E o senhor coloca muito bem quando não existem menores carentes, existem adultos carentes. E uma outra colocação muito importante é do homem público e do homem político. Né? O homem público realmente é aquele que se preocupa com as coisas, né? Inclusive com as crianças também. Político é aquele que se preocupa somente com a política, e alguns se preocupam até com o segredo do cofre, né? Como nós vimos agora com os anões do orçamento. Eu sou, de repente, um homem numa situação absolutamente estável, poderia ficar muito bem sentado, tranquilo, nos seus carros importados e deixar que o governo resolvesse essa situação. E, de repente, o senhor resolve entrar na briga e criar esse projeto que é da maior importância. Por que a criação desse projeto? Na sociedade tem que haver um equilíbrio. Se nós pegarmos todo o dinheiro do mundo hoje, colocarmos aqui na mesa do seu programa, na mesa da tribuna, e pedirmos às pessoas que venham aqui e dividirmos todo o dinheiro do mundo igualmente, depois de um mês, nós teremos ricos, pobres e miseráveis novamente. Porque a diferença não está no dinheiro, está nas pessoas. Como as pessoas vivem, como as pessoas administram as suas vidas. E eu não vou descansar, não vou ficar tranquilo, embora hoje tenha uma situação relativamente boa, poderia até parar de trabalhar. Mas eu não vou parar e não vou descansar enquanto o meu país estiver sofrendo. Porque eu acho que a gente viver num país é isso, é você se integrar aos problemas do país. Viver num país só para saqueá-lo, nós estaremos repetindo as histórias que já se passaram por aqui desde a nossa descoberta. O país já foi saqueado por portugueses, por holandeses, por franceses, por políticos, continua sendo saqueado e a ausência dos bons tem feito com que os maus proliferem. Então eu vou pedir aos bons, fazer um apelo aqui em Alagoas, para que arregasse as suas mangas. Nós somos esse país. O país não é desses políticos que estão aí, esse país é nosso, é da nossa família, somos nós que habitamos, somos nós que damos os empregos, os políticos estão lá para administrar o país. No entanto, não estão fazendo isso, mas um povo unido certamente poderá mostrar a essa sociedade que é possível você organizá-la sem precisar ser político. Né? Nós da classe privada podemos fazer muita coisa. E a pessoa que consegue dormir e ficar tranquila num país como esse, aonde a sua nação está sendo destruída sem sequer devolver um tiro ou tomar um tiro, está sendo destruída moralmente, eu acho que esse cidadão não é brasileiro. Porque o problema do menor carente, ele existe no mundo há 5.000 anos. O rei Salomão, já há 5.000 anos atrás, as pessoas pegavam uma criança, levavam o rei Salomão na sua aldeia e diziam: Rei Salomão, essa criança não tem pai, não tem mãe. O que é que fazemos com ela? Ela é uma criança abandonada, uma criança carente. E o rei Salomão, há 5.000 anos atrás, respondia: colocar essa criança no caminho reto, ainda quando pequena, e mesmo quando velha, ela jamais se esquecerá, porque a mão que embala o berço é a mão que escreve o destino de uma nação. Será que nós esquecemos como escrever o destino da nossa nação? Vamos aprender. Existe ainda, né, uma grande oportunidade. E a fábrica de gente vem mostrar que isso é possível. Quantos menores o senhor tem trabalhando na sua fábrica? Ao longo de 15 anos, nós já reintegramos à sociedade mais de 3.000 garotos. Por ano, passam pela fábrica de gente uma média de 300 meninos. Agora, eu faço a minha parte. Eu não posso ter na minha empresa todos os meninos do Brasil. É por isso que eu estou aqui em Alagoas, é por isso que a gente vai a outros estados, é por isso que eu escrevo meus livros, A Conduta Mágica, A Razão da Vida, justamente por isso. Para que as pessoas possam também fazer alguma coisa nos seus espaços, naquilo que podem. Né? Eu sei que de repente você não consegue colocar 300 pessoas, de repente na sua empresa você pode colocar um. Em Alagoas aqui, parece que na cidade de Maceió existem 250 meninos de rua. Ora, vocês devem ter aqui no mínimo 4.000 empresários. É verdade.
250 empresários colocando um em cada empresa, acabou o problema. Aí, quanto aos adultos abandonantes, eu acho que a gente tem que fazer valer a lei. Sabe? O pai que abusa de um filho tem que responder por isso, responde com 6 meses de prisão. Olha, vejam, nós falamos ontem desse assunto aqui, dizendo que a coisa mais difícil, se as pessoas quiserem, podem realmente resolver um problema. Tem muita gente que fala, não, isso é um problema só do governo. Não é não, é um problema nosso também. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz no artigo 4º que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público também, né, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, é o que está fazendo aqui o César Romão, né, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Durante esse período que o senhor tem esse projeto, o senhor tem tido algum problema com menores, por exemplo, menores que vão trabalhar com o senhor e voltam a roubar, ou voltam a fazer aquelas coisas que a gente sabe, tirar cola, etc. Aqui tem muito disso, também lá em São Paulo. Ou esses menores, ou a maioria desses menores, está sendo realmente regenerada. Qual é? O senhor tem número sobre isso? Quando você fala em cola, eu gosto de esclarecer o seguinte: a maioria desses meninos cheira a cola para poder enganar a fome, só por isso, e acabam se viciando. Ao longo desses 15 anos, eu tive muitos problemas, mas foi com os adultos. Por exemplo, foram com pais que descobriram que o filho ganhava o equivalente hoje a R$250 e ele não conseguia um terço disso. Então começava a usar o filho e querer avançar em cima do salário do filho, né? Então o problema sempre foi com os adultos, nunca com as crianças, porque uma criança, ela é como um diamante mergulhado na lama. Se você tiver coragem, enfiar o seu braço na lama e puxar esse diamante, quando ele chegar fora dessa lama, ele vai continuar brilhando, né? A criança ainda tem uma grande chance de se recuperar, porque ela ainda não tem a sua personalidade formada, a sua personalidade ainda está em mutação, né? Ali, né, na criança você pode escrever o civismo, o patriotismo, né? O adulto já é um pouco mais difícil. E eu nunca tive um caso que a gente pudesse perder um garoto, muito pelo contrário. Hoje eu tenho meninos colocados em multinacionais, eu tenho garotos que acabaram montando o seu próprio negócio, se tornaram empresários. E a coisa é simples. Não há ninguém que você tire da escuridão e mostre a luz e essa pessoa queira voltar à escuridão. Isso não existe. Bom, quando o senhor fala em acionistas do seu projeto, aqui em Alagoas, naturalmente o senhor está falando em pessoas que sensibilizaram com os seus livros, com as suas palestras, com o seu trabalho e resolveram também dar a sua contribuição. Perfeitamente. E já vou citar 2 exemplos aqui, do Oswaldo Maciel e do José Marinho, que é presidente da Confederação Nacional dos Lojistas, né? Do Dr. Gilvan, que é presidente do CDL, que já são pessoas que já se reintegraram, já se integraram ao projeto, já estão se unindo para fazer alguma coisa. Ser acionista é participar. O Brasil é uma grande empresa, o Brasil é uma grande SA. E eu acho que cada um de nós poderíamos ser acionistas desse país, dando a ele a nossa contribuição como cidadão. E ser cidadão é você participar da sua sociedade. E não é achar que o governo vai resolver. O governo não tem conseguido nem resolver os problemas dele, né? E John Kennedy dizia sempre que você pode enganar uma nação, parte de uma nação há algum tempo, mas você não engana uma nação inteira o tempo todo, né? A verdade é filha do tempo e não há mentira que resista à verdade. Chegará o dia que nós poderemos ver esse Brasil aqui sentado numa grande verdade, mas os bons têm que arregaçar a manga para que os maus não proliferem, né? Como é que o senhor vê esse recente episódio envolvendo o nosso ministro da Fazenda, um homem que até então era mostrado como de uma respeitabilidade ímpar e de repente a gente descobre umas coisas aí que não estavam... Você disse bem, mostrado, né?
Às vezes as pessoas se maqueiam, se colocam de cera, aí quando vem um solzinho, né, derrete a cera. Não há mentira que resista à verdade, assim como não há fogo que resista à água. Né? Às vezes a verdade incomoda as pessoas que vivem na mentira. Né? E você pode fazer uma mentira hoje, outra amanhã. É por isso que eu disse que vai chegar a hora desse Brasil viver a grande verdade, porque nós estamos numa fase onde as pessoas já não são mais tão desinformadas. A prova disso, eu vou te dar um exemplo. Antigamente, um escritor no Brasil, eu costumava dizer que ele era imortal porque não tinha onde cair morto. Né? Porque você editava um livro e vendia 1000 livros, 2000 livros. Hoje, os escritores aqui no Brasil chegam a vender 1 milhão de livros. Os livros de César Romão, por exemplo, já tem 300 mil leitores nas mais diversas classes. Então o povo brasileiro está se informando, ele está se educando, está ficando cada vez mais difícil você levar o povo brasileiro na conversa, você levar o povo brasileiro na base de uma propaganda, na base de uma camiseta. Vai chegar um momento que os políticos vão ter que mudar, porque hoje eu garanto que ainda existe aí políticos que comprem algum voto com uma camiseta, mas é muito pouco, porque o povo está mudando, o povo está tomando uma consciência cívica, isso é uma questão de tempo. Né? E pessoas como o nosso ministro, pessoas que vierem à frente das câmeras de televisão, vierem à frente do povo e mentirem, certamente durarão muito pouco. Muito bem, doutor César Romão, quero agradecer pela sua presença aqui no programa e lhe parabenizar por essa ideia extraordinária e uma demonstração que o senhor dá de que é possível resolver o problema não é de difícil solução. Quer dizer, os nossos políticos ficam aí, eu digo sempre, políticos 3, 4 mandatos, aí dizem, eu vou resolver o problema da criança abandonada. Ele já teve 3 mandatos, não resolveu, como é que vai resolver agora? Não é? Quer dizer, o senhor sem mandato nenhum, apenas com a sua boa vontade, com o seu espírito humanitário, resolveu mostrar que a situação é possível de ser revertida. Então, é um bom exemplo, e eu acho que é um exemplo que todos devem seguir, né? Um exemplo para que todos possam se espelhar. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto e o lançamento do livro vai ser hoje às 20 horas. Às 18 horas, na livraria MAC, no Shopping Center Iguatemi. Inclusive, você mostrou o Estatuto da Criança. Eu gostaria de lembrar as pessoas que existe já uma menção da ONU mundial sobre os direitos da criança. Que se só aquelas 10 menções fossem respeitadas, nós não precisaríamos ter editado esse estatuto. E certamente muita gente que participou dele nunca cuidou de uma criança na sua vida. É verdade. Então, às 18 horas, vamos à Livromac para prestigiar o lançamento desse livro do Dr. César Romão, esse industrial paulista, um autêntico brasileiro que, acima de tudo, está preocupado em resolver os problemas do país sem pedir nada. Ele não é candidato, quero informar isso. Ele é apenas um brasileiro preocupado em resolver a situação do Brasil. Agora, ele sozinho não pode fazer, porque uma andorinha só não faz verão. É preciso que haja uma corrente muito forte junto com ele e que a gente aprenda os seus ensinamentos, que são muito importantes. Vamos fazer um intervalo comercial. O industrial paulista, escritor e diretor-presidente da Câmara de Comércio do Mercosul para a América Latina, César Romão, está em Maceió para fazer o lançamento de 2 livros hoje, às 6 da tarde, na livraria MAC do Iguatemi. Os livros tratam de um projeto bem-sucedido, a Fábrica de Gente, que consiste na reintegração de meninos de rua no mercado de trabalho. É com ele que eu passo a conversar agora. Bem, doutor César, o que levou um empresário bem-sucedido como o senhor a apostar nesse projeto? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a gente não muda o mundo, mas a gente pode mudar o espaço de vida que ocupa. É muito comum hoje você ver aí nas ruas os meninos, todo mundo comentando, mas muito poucas pessoas fazem alguma coisa de concreto. O problema do menor é muito antigo. Imagine que na época do rei Salomão, naquela época, 5.000 anos atrás, as pessoas das aldeias pegavam as crianças e levavam até o rei Salomão e diziam: Rei Salomão, esse menino não tem pai, não tem mãe, é um menino abandonado. O que é que nós devemos fazer com ele? E o rei Salomão respondia: colocai esta criança no caminho reto, ainda quando pequena, e mesmo quando velha, ela jamais se esquecerá, porque a mão que embala o berço é a mão que escreve o destino de uma nação.
Se nós não fizermos alguma coisa, se não conseguirmos aliados para a fábrica de gente, certamente estaremos escrevendo um destino muito trágico à nossa nação, né? E a fábrica de gente vem justamente mostrar uma opção, uma possibilidade de sucesso num trabalho que já reintegrou mais de 3 mil meninos carentes à sociedade. Qual o seu ramo de atividade e como essas crianças são integradas, reintegradas ao mercado de trabalho? O que elas fazem na prática? A empresa é uma empresa de peças automobilísticas. Nós pegamos o menino na rua, colocamos dentro da empresa, treinamos, profissionalizamos, sindicalizamos, damos a ele um salário que é hoje R$ 250. Se ele tem família, tentamos aproximá-lo da família. Se ele não tem família, nós o colocamos num alojamento. E existe uma frase que é muito comum entre os garotos, que é a seguinte: hoje, o que nós roubávamos, compramos com a nossa carteira profissional. Iniciativas como essa não deixam, de alguma forma, o governo federal um pouco à vontade para não priorizar políticas sociais, no seu entender? Muito pelo contrário, eu acho que iniciativas como essa forçam o governo a fazer alguma coisa, porque nós estamos mostrando que é possível. As pessoas esperam que o governo resolva alguma coisa. O governo hoje tem muitos problemas, não consegue resolver os seus problemas. Estamos num país onde existe uma diferença muito grande de políticos, que são homens públicos, ok? E homens políticos. Homens públicos, homens que se preocupam com a próxima nação. Homens políticos, aqueles que se preocupam com a próxima eleição, né? E grande parte dos nossos políticos fizeram da política no Brasil a arte de tirar dinheiro do rico e voto do pobre, prometendo livrar um do outro. Por isso que eu acho que a sociedade tem que se juntar num movimento como esse da fábrica de gente. Aqui em Maceió, por exemplo, existe, já saio daqui com alguns exemplos e acionistas de uma fábrica de gente, né? Uma rede de postos de gasolina através do senhor Oswaldo Maciel, o próprio CDL, através da confederação do seu presidente, né? José Marinho, através do presidente do CDL, estão colocando crianças dentro do CDL. Okay? Então, isso já é uma iniciativa, isso é uma maneira de se fabricar gente, né? E a sua vinda aqui tem este propósito? Justamente, é criar acionistas, criar um movimento pelo Brasil, porque, olha, imaginem vocês, aqui em Maceió eu tive um dado, eu fui informado de que existem 250 crianças na rua aqui de Maceió. Olha, vocês devem ter aqui mais de 3 mil empresas, entre comércio e indústrias. Quem sabe se cada empresário resolver colocar um menino no seu negócio, esse problema aqui em Maceió passe a não existir mais, né? Agora, em relação às expectativas do Plano Real, o senhor como empresário, o senhor acredita nesse plano? A verdade é filha do tempo. Eu não acredito em nada que esteja mascarado. Por exemplo, essa história de fazer R$1 valer mais que $1 é só aqui no Brasil, porque lá fora está todo mundo rindo muito disso. Eu acho que a coisa tem que ser encarada com muita realidade. O Brasil é um país que tem uma dívida externa muito grande e não há país que tenha dívida externa e não tenha inflação. É preciso pagar a dívida, é preciso reduzir os gastos do governo. O governo precisa gastar menos do que arrecada. Essa é a matemática simples de você acabar com a inflação num país como o Brasil. Bem, obrigada por sua participação aqui no programa e sucesso no lançamento dos seus 2 livros, agora às 18 horas, lá na Livro Mac do Iguatemi. Uma boa tarde.